Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um podcast com a minha querida amiga e médica, doutora Larissa Campos. Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga e convidei especialmente para a gente estar debatendo sobre um tema que eu acho que é interessante para todo mundo quer saber sobre o tema de emagrecimento. Então, nós vamos começar agora e nós vamos deixar depois esse link na bio, né? Para que as pessoas possam depois acessar esse vídeo. Então, se apresente, doutora. Olá, boa tarde. Obrigada, Jaque, primeiro pelo convite, por estar aqui discutindo esse tema que eu gosto bastante de falar. Meu nome é Larissa Campos, eu sou médica, sou endocrinologista, eu tenho pós-graduação em nutrologia também. Sou formada aqui pela PUC de Campinas, em endócrino, e a faculdade também, na PUC de Campinas. E emagrecimento é o que eu mais gosto de tratar hoje. Na verdade, meu contato primeiro com a endocrinologia desde pequena foi por conta da dificuldade de perder peso, né? Então, eu gosto muito do assunto e obrigado por estar aqui para a gente conseguir conversar sobre isso. Sim. Eu até vou contar como que eu conheci a doutora Larissa. Na verdade, na mesma época que eu conheci a doutora Larissa, eu conheci outros médicos também. Conheci o doutor Conrado, a doutora Ana Giglio, que já esteve aqui comigo em podcast, e foi bem interessante, que na época que eu fui procurar a doutora, foi por uma questão pessoal de uma cirurgia que eu ia fazer. E aí o doutor Conrado falou que eu deveria perder peso para me sair bem nessa cirurgia, para que tudo ocorresse de maneira mais normalizada. Então eu fui à busca, e quando eu conheci, é aquela coisa, né? Eu gostei muito do profissionalismo dela, achei que ela é muito capaz, ela sabe tratar de pessoa para pessoa, porque nós sabemos que existem questões que nós vamos debater aqui, mas ela foi muito empática. Então, eu gostei muito pela atenção que eu tive, eu até recomendo, né? Eu vou deixar lá depois no meu Instagram, para vocês seguirem ela, marcarem as consultas, tá bom? Mas é alguém que realmente me desafiou. Ela me desafiou desde o primeiro dia que eu vi. Mas de uma maneira, assim, é um desafio, mas não algo assim que me deixasse mais tensa, preocupada. É um desafio próprio meu, é como se ela ativasse o meu gatilho. E isso eu gostei, porque de lá para cá eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu te agradeço muito por isso. Que bom. Então vamos lá. E é bom, eu penso assim, a pressão é um privilégio, né? A gente só é pressionado quando alguém acha que a gente é capaz, quando a gente já tá assim, sem nenhuma perspectiva, que as pessoas não acreditam mais a gente não tem uma pressão. Então, talvez eu tenha dado a pressão que você precisava para conseguir reagir. Sim. Então vamos lá. Como o tema é emagrecimento, a primeira coisa que eu gostaria que a doutora me respondesse é se a gordura, no caso, é considerada uma doença. A obesidade tem um CID no Cadastro Internacional das Doenças, que é o M66. Então, sim, ela é considerada uma doença. Lá no consultório, eu tenho um livro que é o Tratado de Obesidade. Ele é um livro, um consenso até do pessoal aqui da Unicamp, da Associação Brasileira de Obesidade, que se reuniu e escreveu um livro de 1000 páginas que fala sobre uma doença só. Então, eu sempre falo para os pacientes, obesidade não é uma questão de caráter, não é uma questão de escolha sua, é uma doença, são várias doenças, na verdade, dentro de uma só, são várias alterações genéticas, em conjunto com alterações do ambiente, né, com alteração onde você está inserido, e existem vários tipos de obesidade, né? Existem obesidades monogenéticas, que é um gene só, uma deficiência de uma proteína ou de um hormônio que faz você ser obeso, ou mesmo a obesidade poligênica, que são vários genes que você inserido dentro de um ambiente, você vai se tornar obeso. Então, nunca é uma escolha. A primeira coisa que eu gosto de definir com os pacientes, que não é questão de tomar vergonha na cara. Muitos falam assim, não tomo vergonha na cara, por isso que eu não consigo emagrecer. Não é bem assim. Mas não é bem assim. Tem gente que come exatamente do mesmo jeito e tem respostas dos adipócitos, das células de gordura, totalmente diferentes. Então, é sim uma doença que deve ser tratada, deve ser acompanhada por um especialista, e a pessoa não deve ser tratada sozinha, né? Todo mundo acha que a obesidade é só a pessoa escolher e... eu consigo tratar sozinha. Não, ela precisa de um acompanhamento. Sim. E essa, como se diz que é uma doença tal, essa causa genética, tem essa predisposição, né? Uhum. Tem como ser descoberto isso, assim, bem
Por exemplo, já na primeira infância eu consigo saber se eu tenho essa predisposição genética a ser obesa? Sim, durante a puericultura, quando a criança é acompanhada pelo pediatra, ele é colocado em curvas, né, de crescimento, e a depender do padrão alimentar daquela criança, de como ele está na curva, a gente suspeita de uma obesidade genética ou de uma obesidade ali do ambiente. E dá pra gente ver, tem genes, por exemplo, existe a deficiência da leptina, né, que é um dos hormônios que dá saciedade. E a gente consegue se a gente suspeita nessa criança, já desde o começo, começar a tratar. Nesses casos, tem um benefício, um tratamento específico de repor esse hormônio, né? Mas tem como já desde a primeira infância, tem causas, por exemplo, como a Prader-Willi, é uma alteração no hipotálamo que a criança não tem a sensação de saciedade. Então, ela come sem parar, ela não tem essa sensação de saciedade. E é muito comum e a gente deve diagnosticar desde o começo, porque o tratamento precoce muda o risco cardiovascular daquela criança na fase adulta, muda a evolução, ela pode até deixar de ser obesa, porque a gente fez o diagnóstico precoce, porque a gente não postergou esse diagnóstico. Sim, olha que interessante. E aí depois, se isso não é visto, se não é descoberto isso, né, na primeira, aí segunda infância, aí o adulto, ele vem desenvolvendo isso, e eu já vi muitas pessoas falar assim, não, mas eu tinha um corpo bom, até com 20, 30 anos depois, isso, né, depois da menstruação, aí depois isso foi evoluindo, e a pessoa depois terminou, assim, com uma obesidade. Né? Daí é uma causa mais do ambiente, né? A gente vê que com o mundo moderno, a alimentação ficando cada vez mais processada, a gente começa a fazer alterações nos nossos próprios genes. Então, é uma alteração epigenética, né? É um meio modulando nossa genética. Então, são pessoas que eram magras até a puberdade e foram ganhando peso ao longo do tempo. Isso é o meio modificando nossos genes, favorecendo a formação de mais células de gordura. Então, existe essas outras causas que hoje é o mais comum que a gente vê, né? A gente evoluindo para uma resistência insulínica, porque toda vez que a gente se expõe a esses alimentos muito processados, que viram muito carboidrato, que aumentam muito a insulina, cada vez mais a gente vai ficando resistente a esse hormônio. E ganhando peso. E é uma bola de neve. Quanto mais peso a gente ganha, mais resistência insulínica a gente tem. E a gente tem que frear esse processo, né? A gente tem várias estratégias. Hoje em dia a gente tem tratamento com medicação, que é eficaz, mas a gente tem que frear. Eu gosto muito de 2 estratégias para essa obesidade, que é essa do meio, que é por excesso de carboidrato, porque a gente viveu muito ali início dos anos 90, final dos anos 80, que foi muito demonizada a gordura, né? Não podia comer ovo, não podia comer... Eu lembro. Né? Não podia comer... como que fala? Manteiga, tinha que ser margarina BC, vou te falar a marca, né? Sim. Mas margarina que tinha pouca gordura, manteiga era ruim, carne era ruim, a gente tinha que comer a base da pirâmide, desde criança eu lembro, a base tinham que ser os cereais. Então a gente começou a ter uma dieta muito rica em carboidrato, não que o carboidrato em si seja ruim, mas uma dieta que é predominantemente baseada em carboidratos leva a essa resistência insulínica que eu disse, principalmente carboidrato processado. Qual que é a diferença do carboidrato processado para aquele que é rico em fibra? Ele já, na boca, a gente já começa a digerir, que já tem amilase para digerir na boca. E quando cai no intestino, ele já está praticamente digerido, já cai na corrente sanguínea e aumenta essa insulina. Isso acaba, as bactérias boas do intestino começam a sofrer, porque aquele carboidrato já chega ali na forma de açúcar e ela não tem com o que se alimentar, não tem a fibra, né? A gente precisa da fibra para o intestino funcionar bem. Sim. E vai aumentando cada vez mais a insulina, Você vai ver que eu falo muito da insulina. Então, hoje, o que eu mais gosto de trabalhar no consultório, mas muito porque a gente está desequilibrando para o outro lado, é restringir esses carboidratos da dieta, fazer uma estratégia mais low carb, né, o termo em inglês que a gente faz para uma dieta mais baixa em carboidrato, para desequilibrar para o outro lado, que durante muito tempo a gente equilibrou, a gente puxou mais para consumir muitos cereais na dieta. Sim, e você falou dos açúcares, né? O açúcar, ele, na verdade, na época de Cristo, não existia.
né? Então era apenas o mel que falavam na época, mas não existia essa coisa do açúcar processado, não era como hoje. Então, quando a pessoa fala de farinha de trigo, se você for comparar daquela época e você fala da farinha de trigo hoje, são... O próprio trigo, né? Sim, ele foi modificado, tá? Então, por isso que... Agora, você imagine os danos do açúcar. Eu estava ali conversando com a doutora Eunice hoje, lá embaixo, né? Ela tá aqui sentadinha olhando nosso podcast, viu? Então, e a gente tava conversando lá e o nosso tema era açúcar. Os males do açúcar. O que o açúcar faz? Eu já sei que, inclusive, até a cognição, a parte da inteligência da gente, ela diminui por conta dos açúcares. Pasme, é verdade, tá? Sim. Então, você vê que a semana que eu tenho mais coisas para produzir é a semana que eu como menos açúcar. É incrível. Aí o processado, tenho tentado com o tratamento da doutora, né? Tô nesse processo. Mas assim, quando eu tenho algo para desenvolver, eu já sei. Se eu me entupir, se eu comer muito, mesmo na fruta, muito açúcar, eu sei que aquilo vai me atrapalhar. É como se a sensação que eu acho que eu tenho de ingerir muito açúcar, e sei que ele veio também da cana, é como se eu ficasse meia lesadinha de tanto açúcar. E ele faz isso. Então, doutora, explica um pouquinho pra gente essa coisa maléfica do açúcar dentro do nosso... Cognitiva, né? Parte cognitiva. A doutora poderia estar falando alguma coisa. O açúcar, ele afeta tanto agudamente, que é isso que você disse. O que acontece? Como a gente está acostumado sempre com picos de insulina muito altos, então eu falo para os pacientes, a gente vê o exame de sangue, eu coleto sua glicemia, que é o açúcar no sangue naquele momento. Ela tá baixa em jejum. E aí eu te dou um prato de macarronada, ou uma barra de chocolate. Uma glicemia que tá de 80, ela chega a 120 logo em seguida que eu comer. Depende da pessoa, né? Mas vamos supor, de 80 vai para 120. Então teve uma variação ali de 40 miligramas por decilitro de açúcar. Esse pico de açúcar no sangue vai levar a um aumento da insulina muito rápido. Porque, como eu disse, já cai ali, já absorve. E a insulina é o hormônio que tira esse açúcar. Então ele tem que contrabalancear mandando insulina para tirar esse açúcar da circulação. Quando eu tiro esse açúcar, eu também tiro de uma maneira muito rápida. Então, ela varia de novo de 120 para 80 de novo, ou para 70, também tem uma variação muito rápida. O nosso cérebro, ele utiliza diretamente a glicose como fonte de energia. Então, o nosso cérebro está ali recebendo 120, do nada volta para 80 ou 70, dependendo se a pessoa tem um pico muito alto de insulina. E isso dá uma sensação de leseira mesmo, que falta energia no cérebro. Sim. Se você consome um carboidrato mais rico em fibra, ele vai estar ali digerindo toda hora e vai estar aumentando mais lento e vai mandando energia mais lentamente, isso. Sim. Não tem esse pico e aí do rápido. Nada, come um prato de macarronada e vai trabalhar. Eu não consigo. Se eu como um prato de macarronada, por isso que lá na Itália eles têm que fazer a siesta, porque você come muito carboidrato de uma vez, você tem que dar uma cochiladinha depois do almoço. É mesmo, né? Dá sono. Dá sono. Mesmo, a massa dá muito sono mesmo. Então, e aí esse é o efeito agudo do excesso de açúcar na parte cognitiva. E cronicamente a gente vê que até o Alzheimer, né, a fisiopatologia da ocorrência da demência de Alzheimer é a formação de corpos amiloides. Amiloide vem do amido. Sim. No cérebro. E a crônica exposição ao açúcar favorece a formação desses corpos amiloides. E aí favorece até a demência. O diabetes, o pré-diabetes, né, a resistência insulínica favorece a demência. Ou então, uma pessoa que tem riscos ou ela tem uma propensão para ter Alzheimer, ela consumindo mais açúcar, ela acentua muito mais a chance dela ter. Muito mais a chance dela ter. Olha só esse açúcar, né? E agora a gente vai falar assim da dependência do açúcar. Aí já vai envolver alguma coisa psicológica. Sim. Eu falo que sim. Porque quando você está triste, você vai procurar um pé de alface para você comer? Não vai, né? Um brócolis. Né? Não vai. O que você pensa quando você está mais triste? Ou quando eu falo de tristeza, gente, tristeza é uma coisa, depressão é outra, são episódios, né? Episódios. Eu garanto que todo mundo que está assistindo aqui não vai pensar. Não vai pensar num vegetal. Não vai pensar numa cenoura. Olha, eu vou comer uma cenoura porque eu estou estressada. Eu acho difícil. Então, assim, primeira coisa que vem na cabeça, vamos ser sinceras, é um chocolate. Tá? Então, é um açúcar, né? Então, essa parte psicológica é bem interessante. A gente busca a todo tempo uma fonte de prazer
Porque o alface não vai dar o prazer que o chocolate dá. É impressionante. E aí você fala assim, então, eu creio que acontece essa descompensação, né? Então, a pessoa, ela precisa o quê? Ela precisa se centralizar, precisa buscar ajuda, porque o excesso da procura pelo prazer usando açúcar, ela pode também ingerir o álcool. Sim. Porque o álcool, ele veio da cana-de-açúcar. Então, de repente, você fala, não sou tanto ligada no chocolate, mas eu tenho casos assim da pessoa que ela gosta de ingerir muito álcool, entendeu? Sim. Então, aí complica. Eu vou estar trazendo danos para minha saúde. Se eu não tratar, se eu não tratar do meu psicológico. Então, uma pessoa, ela pode desenvolver, ela pode ter o tipo de um transtorno que tenha um gatilho também para ter a compulsão, né? Às vezes depende, né? Por exemplo, um TDAH. Né, que é o tema que mais se fala agora, é o TDAH, tá? Então, todo mundo, é impressionante, né? Então, e o que acontece? Ele tem esses gatilhos e na impulsividade dele, na compulsividade dele, ele pode vir a comer mais do que o normal. Por quê? Porque esse cérebro aí desse transtorno TDAH, ele busca incessantemente a dopamina, porque ele não produz o tanto de dopamina necessário e por isso que acontece isso. Aí muitos me perguntam assim, Jaque, mas o que é o TDAH? É genético? Sim, tem a parte genética e hereditária, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples, para que as pessoas possam entender. É como se você não tivesse a pastilha de freio dos pensamentos acelerados, você não controla. Às vezes você tem um cérebro que é uma Ferrari, mas o que adianta você ter uma Ferrari se você não consegue se controlar, né? Você tem ali um cérebro brilhante, mas não consegue ter controle sobre ele, ter alguma vantagem, nenhuma vantagem, entendeu? Então, esse é o grande problema. Olha só, muitos TDAHs que eu atendo têm uma propensão de ter essa parte compulsiva na área alimentar. E aí é onde eu indico. Eu falo, não adianta fazer só o tratamento aqui comigo, né? Mas fazer o tratamento com a doutora também, né? Então, eu indico a doutora para estar cuidando. Falo, gente, vai buscar ajuda, né? Um endócrino vai falar direitinho como é que você faz as terapias, faz o tratamento com o psiquiatra, busca. Eu falo que o tratamento é multidisciplinar. Tem que ser multidisciplinar, que não adianta achar que vai resolver só comigo o problema. Só a terapia resolve? Não. Existe também essa questão de buscar ajuda com uma equipe. Isso é muito importante. Então, agora, o assunto que nós vamos levantar aqui também, que a gente veio conversando aí durante a semana, é aquela pergunta assim, uma mulher de 20 anos, uma mulher de 30, uma mulher de 40 e uma mulher de 50. Como é que a doutora vê esse público dentro do consultório, né? Que nós sabemos que por conta da idade, né, dessas pessoas, a busca também vai ser diferenciada, né? Uhum. Então, como é que a doutora atende, vê essas pessoas que chegam no consultório? No foco do emagrecimento, sim, né? É muito diferente, o tratamento deve ser muito diferente, porque quando eu pego uma moça de 20 anos, se ela tá acima do peso, ela tá no começo desse processo de resistência insulínica, né? Talvez ela esteja ganhando peso há 5, 10 anos. A forma do corpo dela lidar com aquele excesso de gordura é de um jeito e, por exemplo, uma mulher pós-menopausa é totalmente de outro jeito. Então, a abordagem deve ser diferente. Na mulher mais jovem, ela tem uma massa, antes dos 30 anos, a gente está no pico de produção de massa muscular, no pico de produtividade, né, da taxa metabólica basal mesmo. Então, às vezes a gente consegue, com uma dieta um pouco mais elástica, um pouco mais, abrindo algumas exceções, um resultado melhor do que para uma mulher depois da menopausa. A mulher e o homem, né, ali nos 30, 35 anos, atinge o pico de produção de massa muscular, que depois a cada ano vai diminuindo. E com a célula de gordura, ela gasta muito menos energia do que a célula muscular. A célula muscular é uma célula compridona, assim, cheia de mitocôndria para gastar energia. O adipócito, que é a célula de gordura, é tudo isso de lipídio, só isso aqui de célula. Então, tem quase nada de mitocôndria. Então, eu falo que é uma célula preguiçosa. Célula de gordura é uma célula preguiçosa. Que é a célula de gordura que a gente tem, que é a gordura branca, que a gente fala, né? Sim. Que depois o adulto tem mais. Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo mais célula preguiçosa do que célula que gasta energia.
Então, no pós-menopausa, essa perda muscular, depende muito de como a mulher se preparou para essa menopausa, né? Do tanto de açúcar que ela se expôs, do volume de atividade física. Então, uma atleta que chega aos 50 anos, ela consegue ter uma resposta melhor do que uma pessoa sedentária que nunca fez atividade física. Então, muda muito a abordagem. Então, a mulher atinge a idade da menopausa, em média, aos 45 anos. É a média da idade que a mulher entra na menopausa, que é a última menstruação. É a partir dos 45? A menopausa fisiológica é a partir dos 45. Antes disso, a gente considera uma menopausa prematura. Precoce abaixo dos 40 e abaixo dos 45 prematura. Então, a gente espera que é aos 45 anos. E nessa idade, quando ela atinge a menopausa, em média, ela ganha 12 quilos. Então, tem algumas que ganham muito mais e outras que ganham menos, né? Mas, em média, 12 quilos. E com isso, aí essa bola de neve que eu falei. Mais gordura, menos energia que gasta. E aí vai uma bola de neve, dependendo de como a gente tem que abordar. O ideal é que antes dos 30 a mulher já comece a se preparar para essa fase. Prevenção. Tá, então se eu tenho um público, né? Por isso que eu acho bacana aquele grupo que a doutora tem. Sigam ela. É um grupo que ali tem várias idades e conscientizar a mulherada de 20, de 30, que você tem que começar ali o tratamento. Para você chegar a 50 bem com a sua pele, né? Bem com tudo, então você tinha que ter começado antes, como, né, alguém que vai com 30 anos no geriatra, né? Porque já começa a tratar essa questão, né? Aí você espera tudo ficar ruim para depois você correr atrás, né? Aí essa questão vai entrar também o lado psicológico aí. Por que você demora tanto para se cuidar se você sabe que é bom para você, se você sabe que é certo e você não faz? Eu não faço porque eu tenho preguiça. Nós vamos voltar. Nem sempre. Às vezes a pessoa, ela deve estar com algum problema, algum distúrbio, alguma coisa, um problema psicológico aí, né? O jeito que ela funciona também é bem interessante saber. E às vezes ela mesmo procrastina, né? Ela acaba deixando as coisas que são boas para ela. Né? Se boicota nas coisas que são boas para ela. E como ajudar uma mulher dessa? Porque essa mulher, ela chega pra gente. Então, quando eu vou atender uma pessoa de 50 a mais, eu falo aqui que eu olho ela diferente. Eu olho porque é o seguinte, é diferente de eu estar tratando com uma mulher de 30 anos. Ela pode ter os problemas dela, tudo, mas a mulher de 50 anos, que está na menopausa, ela tem que ser analisada. Analisar tudo nessa pessoa que chega assim, porque ela vem com uma sobrecarga de coisas que ela foi construindo. Aí também eu já começo a pensar nas crenças que ela acreditou, né? Porque o que é a crença? A crença é aquilo que eu falei no outro vídeo. É aquilo que você acredita, que você tomou como verdade na sua vida. E será que o que você tomou como verdade na sua vida é real? Ou fizeram você acreditar, né, que você não pode, você não consegue, você não serve para nada? Será que não diminuíram você? Você permitiu acreditar numa crença dessa? Porque muitas pessoas de 50 a mais viveram situações dentro de casa com os pais, situação triste de infância, e que às vezes esses pais tentaram diminuir essa criança, teve assim um problema de comportamento ali, e essa pessoa cresceu acreditando que ela não seria capaz, que ela não pode alcançar, entende? Então, isso influencia muito. Aí, quando ela chega com 50 anos, você chega com uma dieta para ela, ela olha assim e fala, mas será que eu vou? Eu vou conseguir? Isso não vai mudar, porque a crença, então, ela não vai. Então, é isso que eu estava pensando essa semana nesse podcast, eu pensei assim, poxa, é bem interessante que se eu trabalho a crença dela para mudar o pensamento dela, ela vai estar aberta também a mudar no endocrinologista. Com certeza. Tá? Ela vai estar mais aberta. Então, olha como eu não faço verão sozinha, e nem a doutora, e nem outro médico. Nada isolado. Tudo é um conjunto, que eu falo, né? Então, aí eu começo a trabalhar isso com ela, entende? Já começo, vamos mudar esse pensamento, eu tento, aí eu falo assim, nós podemos eliminar esses pensamentos negativos, né? Por quê? Porque é bem interessante, você sabe, a doutora Eunice está ali só de olho, né? Só escutando ali. A neuroplasticidade, olha que interessante. A neuroplasticidade é um tema que eu amo e estou estudando sobre isso. Por quê?
Porque cada vez que você evita que um pensamento negativo entre na sua cabeça, você manda menos cortisol para dentro de você. E o que acontece? Mandando mesmo menos coisas tóxicas dentro de você, mudando o seu pensamento, né? Você vai estar produzindo células saudáveis. Como trabalhar com neuroplasticidade? Olha, procurem esse tema. Tem excelentes profissionais falando sobre esse tema e eu estou gostando muito e eu quero isso para minha vida. Eu quero, sabe, mudar as minhas células. Falar, não, peraí, como é que é assim? Eu tenho que aceitar essa coisa ruim dentro de mim. Você joga um monte de coisa ruim, eu aceito, aí eu modifico através disso todo o meu sistema aqui imunológico por causa de algo ruim que entrou dentro de mim. Não posso, eu tenho que mudar isso. Então, eu gosto muito dessa visão, sabe? Desse pensamento de poder mudar. Pode fazer novas conexões, né? Sim! Que no meu neurônio, tem pessoas que fica fixo. Esse neurônio com esse não tá expandindo. Então, a neuroplasticidade tem muito disso, né? O neurônio, ele pode expandir axônio para tudo que é canto. Sim. Desde que você estimule, né? Sim, o estímulo. Até achei graça que... eu não lembro, eu não sei se é Anne Guimarães, eu não lembro se é bem esse nome, mas que ela disse assim, olha, se você sempre abre a porta da sua casa com a mão direita, com a chave, tenta fazer isso com a esquerda, que tudo que é novidade para o seu cérebro, você está exercitando, fazendo uma academia. Sim. E você sabe que eu até usei esse exemplo outro dia, eu levei meia hora para entrar, mas entrei. Aí eu peguei a chave com esse aqui e comecei tentando abrir, porque eu falei, não, é verdade, eu posso usar o lado esquerdo, que isso causa um estímulo. Então, que a gente busque estímulos positivos para o cérebro, né? Por quê? Buscando esses estímulos, trabalhando as crenças, quando eu for buscar o tratamento com a doutora, eu já vou estar mais propícia, né? Mais propícia a isso. Eu acho muito interessante. Mas fala um pouquinho mais sobre hormônios agora, doutora. Hormônios? A gente quer falar sobre a menopausa, né? Por que que a mulher ganha esses 12 quilos no pós-menopausa, né? A vida é injusta? Eu falo assim, a vida é injusta com todo mundo e com as mulheres, porque a gente passa pela menarca, que é uma mudança hormonal gigantesca. Então, aquela fase pré-púbere, da menina, sem hormônios, tem aquele boom de hormônios na adolescência. A gente passa pelo boom de hormônios, quem é mãe, quem já gestou, sabe que é uma coisa de louco. E aí, na menopausa, a gente tem uma queda hormonal que acaba com a vida da mulher, pra gente ser bem sincera, né? Eu não passei pela menopausa ainda, mas eu vejo muitas pacientes que... Uma coisa lá nos anos 70, que quando começou os estudos, acho que foi final dos anos 60, 70, e começaram os estudos para terapia de reposição hormonal. Uma coisa era a expectativa de vida da mulher naquela época. Hoje a gente pensa numa mulher de 45 anos, ela tem uma expectativa de no mínimo mais 30 anos, né? Sim. Que ela vai viver bem. A gente pensa 30 anos na vida de uma mulher, que mais de um terço da vida dela, ela vai viver com sintomas de menopausa, de fogacho, de alteração de humor, dormindo mal, ressecamento vaginal, que vai levar a dor na relação, né? Vai atrapalhar o casamento dessa mulher, uma mulher que trabalha, uma mulher que é avó, que é mãe, que... Então, na menopausa, a gente tem um ovário que para de produzir, principalmente o estradiol, e dá todos esses sintomas. Faz a mulher ganhar peso, faz a mulher parar de depositar gordura aqui na região do quadril, começando a depositar mais gordura na região abdominal, que fica o padrão incrível, mais masculino de gordura. E fica um corpo feio, né, doutora? Perde aquele aspecto de pera da mulher, que é característica da mulher, começa a ficar com um corpo mais masculino. E isso aumenta o risco cardiovascular dessa mulher, que aumenta a circunferência abdominal. A mulher começa a morrer mais de infarto, de AVC, e se igualar ao homem nessas doenças. Porque antes da menopausa, a gente não vê mulher que nem homem com 40 anos morrer de infarto. É muito raro uma mulher de 40 anos morrer de infarto. É mesmo. Mas depois dos 50, depois da menopausa, já começa a ser mais comum. Sim. Então, é muito injusto com a mulher a gente não tratar, a gente não abordar, não iniciar a terapia de reposição hormonal, que hoje a gente consegue iniciar com segurança, com os novos medicamentos que a gente tem, novos tipos de hormônios que a gente tem para fazer essa terapia de reposição hormonal com segurança, desde que essa mulher seja vigiada, né? Ela tem que ser vigiada, tem que ser acompanhada. Essa questão do hormônio é assim, o que a gente deixa de produzir
é o progesterona, né? Que também é o primeiro, né? Isso. Tá, e hoje a gente pode fazer reposição desse progesterona, Sim. O bioidêntico que eles falam, né? Que seria o mais, né? Porque se demonizou muito, né? Essa questão, né? Eu, pelo menos, vim de uma geração que... Inclusive, até pouco tempo, aqui, coisa de 10 anos atrás, o pessoal fala, mas a sua mãe teve câncer. Aí você vai, né, fazer... Até os próprios médicos orientavam a gente a não tomar esse hormônio sintético aí, né? Sim. Então, e agora as coisas estão mudando. Por quê? Então, você acha que você é obrigada a se desmanchar? Que é assim que a gente se sente nos 50 a mais. É incrível, parece que a gente está desmanchando, sabe? É uma coisa muito louca, sabe? O psicológico da gente fica muito abalado, porque a gente começa a ter, só trabalhar com declive, com perdas, né? Então é muito difícil. Então, hoje, a doutora, com 50 a mais, a doutora analisa primeiro, faz uma anamnese, né? Para saber influi também essa questão de ter tido parentes, a mãe mais próxima, a avó com câncer? Parentes diretos, né? Existem alguns tipos de câncer que têm relação genética, mutação de um gene que vai levar. Essas pacientes que já sabem que tem essa mutação de gene, do gene, tem até algumas indicações de fazer já preventivamente a cirurgia da mama. Mas não uma história da família, de mãe, irmãs ou tias que tiveram câncer de mama não é contraindicação absoluta para a terapia de reposição hormonal. Então, uma história pessoal, então, se eu tive câncer de mama e entrei na menopausa, aí sim é uma contraindicação para a gente iniciar a reposição hormonal. Esse preconceito que você diz é porque fizeram lá nos anos 2000, início dos anos 2000, um estudo grande que chama WHI, que era com um tipo de progesterona. Primeiro, lá naqueles anos 70, eles fizeram o estrogênio puro, né? Só os sintomas da menopausa era pela falta de estrogênio, então eles só deram estrogênio. E viram que quando só deram estrogênio, começava a proliferar o endométrio, que é a camada de dentro do útero, e dá câncer de endométrio. Okay. Aí eles falaram, não, a gente tem que dar alguma coisa para frear essa proliferação para não dar câncer de endométrio. Aí eles associaram a progesterona. A progesterona que eles deram na época era uma progesterona sintética, uma progestina, que a gente chama. E essa progesterona aumentou o risco de câncer de mama. E aí que veio do WHI, veio essa ideia de que a terapia de reposição hormonal dá câncer de mama. Hoje, os tipos de progesterona que são chamadas bioidênticas, entre aspas, né, que é o nome que se usa comercialmente, que é a progesterona micronizada, tem um risco muito menor de câncer de mama, e o tipo de estrogênio que a gente usa, que é o estradiol mesmo também, que é o mais parecido com o nosso, também muito pouco risco de hiperplasia endometrial quando associado com a progesterona, né, nas mulheres que ainda têm o útero. Sim. Então o risco é muito pequeno, é menos de 0,5%. Fora a gente considerar o risco cardiovascular dessa mulher quando ela não faz terapia de reposição hormonal, dela ter um infarto, o risco dela ter uma osteoporose precoce e ter uma fratura de fêmur, por exemplo, que aumenta muito a mortalidade da mulher idosa. Então, assim, a gente tem que avaliar risco-benefício. Tem vários benefícios, várias vantagens da gente fazer a reposição hormonal dessa mulher contra risco muito baixo, hoje em dia muito baixo, que a gente vê tanto de mulher hoje em dia, antes da menopausa, com câncer de mama, né, sem fazer terapia de reposição hormonal, cada vez mais precoce, pelo estilo de vida que a gente leva, pelo tipo de alimentação que a gente tem, pela obesidade, porque a obesidade é um fator de risco para câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de intestino. Então, gente, é séria a coisa, né? Vocês estão percebendo, né? E assim, eu fico muito assim pra falar, porque eu acho que é injusto com a mulher a gente não considerar. E alguns médicos, por conta desse estudo antigo, talvez não se atualizaram o suficiente para ter segurança para prescrever. Sim. Porque uma mulher, desde que bem orientada, eu sempre, quando eu vou começar a terapia de reposição hormonal, eu falo pra mulher, pra sempre a gente vai ter que te acompanhar. E a gente vai começar agora o tratamento, que vai durar até o próximo exame. Então, eu vou iniciar hoje a terapia de reposição hormonal, não pensando em suspender. Pensando que você vai ter que continuar a repor esse hormônio até a próxima mamografia, o próximo ultrassom transvaginal, porque eu sei que se eu suspender de uma vez, volta todos aqueles riscos. Entendi. Então, hoje, ela fazendo essa reposição, na verdade, se a pessoa tem 50 a mais, ela não começou ainda a fazer essa reposição, ela pode fazer? Pode. Existem, assim, o ideal... não precisa nem esperar 1 ano da falha da menstruação para iniciar. Começaram os sintomas de privação estrogênica, né?
principalmente fogacho, que são aquelas ondas de calor, que vem Sim. aquele calorão e depois um frio. É uma principal indicação. E ressecamento vaginal, né? Sintomas urogenitais que a gente fala. Ressecamento vaginal na hora da relação, dor para urinar, né? Infecções de repetição, que também é por conta da atrofia. Aí a gente já iniciaria. A janela de oportunidade ideal é até 5 anos da última menstruação. Então, essa mulher de 50 anos parou de menstruar aos 43, talvez a gente esteja um pouco atrasada. A escola europeia fala de entrar até 10 anos do início da menopausa, que teria segurança. Por que a gente não pode esperar muito tempo? Porque essa mulher fica muito tempo sem o hormônio, ficou um tempão sem hormônio, os receptores estão lá vazios. A gente joga um monte de hormônio, aí pode ser que aumente o risco, principalmente do câncer de mama. E aí eles aconselham, se ficar muito tempo sem hormônio, seria esses 5 anos e alguns estudos 10 anos, aí melhor não entrar. Mas a mulher antes dos 45 e a menopausa precoce tem muito benefício, a gente não pode deixar de tratar essa mulher, porque senão ela vai ter complicação depois. Então, no caso aí de umas 50 a mais que quer fazer esse trabalho de reposição, ela faz um exame? É isso? Ela faz o exame para saber, para dar uma... A primeira coisa é a anamnese. Tem uma história bem feita, né? A minha consulta, assim, eu hoje tô marcando 1 hora, 1h30, principalmente para quando a terapia de reposição. No convênio a gente às vezes não consegue, isso, né? Até ia comentar, fazer esse adendo aí, porque quando eu procurei, um dos motivos da desmotivação da doutora a trabalhar com convênio foi esse, que ela falou assim, eu posso entregar muito mais do que 20 minutos numa consulta. Foi a partir disso que aí eu peguei o particular dela, porque ela achava injusto. Ela falou, não tem condições. Eu tive que sair, né? É ruim para mim, é ruim para o paciente. Sim. E uma consulta de uma mulher 50 a mais, uma mulher perimenopausa, na menopausa, tem que ser, é igual puericultura, eu falo, de criança. Então, a gente tem que ver como tá seu sono, como tá a parte sexual, como tá o intestino, como tá a urina, como tá tudo. Alimentação, fazer o recordatório alimentar de tudo que você tá comendo. Por isso que eu pego muito no pé de anotar tudo que come, tudo isso faz diferença. Sim. Então, a primeira coisa é a anamnese. Aí, de exames complementares. Os exames de sangue, eles não mudam nada para eu tratar ou não tratar. Porque muitas vezes a mulher já tá nesse período que não tá mais produzindo hormônio, mas o FSH e o LH, que são os exames que a gente mais vê, ainda estão completamente normais. Porque no primeiro ano pós-menopausa, pode ter alguma ovulação ali no meio e o exame vir normal. E aí alguns médicos, assim, falam, não tá normal o seu exame, eu não vou iniciar a terapia de reposição hormonal para você. Mas não, nesse começo, até 2 anos pode demorar para estabilizar o FSH e o LH lá no alto, que é característico da menopausa. Então, é mais sintomas. Sim. Aí, um exame que não pode faltar é mamografia. Na mulher que ainda não tá na menopausa, a mamografia às vezes não consegue ver se tem algum nódulo, então a gente complementa com ultrassom, porque ainda tem muita glândula. Sim. Porque depois da menopausa a mulher começa a perder glândula, começa a ser substituída por gordura, as glândulas na mama. E aí a gente complementa com ultrassom, que ele é melhor para ver quando tem muita glândula, para ver se tem algum nódulo. Não é indispensável, mas ver um ultrassom de abdômen para ver se não tem nenhum nódulo no fígado. Alguns nódulos do fígado podem aumentar por conta do estrogênio. E o ultrassom transvaginal também não é primeiro, não precisa ter, mas eu sempre peço pra gente ter um controle por esse risco que eu falei de aumentar, de ter hiperplasia do endométrio, que é o aumento de risco de câncer de endométrio que o estrogênio faz. Então, esses exames, assim, são os primordiais pra gente iniciar uma terapia de reposição hormonal com segurança. E aí, olha só os benefícios. Então, com essa reposição das 50 a mais, né? Ela vai ter uma melhora o quê? Na parte psicológica, ela vai ter uma melhora no corpo dela, na pele dela, com certeza na pele também, porque é aquele sintoma que o pessoal fala, eu sinto que eu tô desmanchando. Então, é horrível mesmo, né? Então, só tem benefício, né? Sim. Então, se você tá com medo, né? Tá aí pensando, será que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar para fazer? Como é que funciona isso? Então, ela pode passar o quê? Com a endócrino, né, no caso. Isso, em conjunto com o ginecologista. Né? Para fazer os preventivos, tudo. Sim. Sempre as duas especialidades caminhando juntas. De preferência que se conversem, né? Que trabalhem juntos. Olha só que bacana. Então, tem como reverter, né? Reverter. E aí, só... Hã? É uma boa pergunta. Não, pode fazer a pergunta.
Não, possa fazer. Faça, Anice. Aí quando não pode fazer essa reposição, aí o que a mulher Existem alguns tratamentos para terapia de reposição que não... Na verdade, existem alguns tratamentos para os sintomas da menopausa não hormonais. Então, depende muito do sintoma da mulher. O sintoma, principalmente, o que mais incomoda, que é o fogacho, existem medicamentos não hormonais para a mulher, por exemplo, que teve câncer de mama, fez quimioterapia, não pode de jeito nenhum com hormônio, ela não pode viver a vida também sentindo isso. Então, a gente tem alguns antidepressivos, alguns fitoterápicos que a gente pode usar. Eles são a base de raiz de planta, o fitoterápico, é isso? Não só raiz de planta, tem a amora, por exemplo, que tem esse benefício. Sim. Tem a maca, que ajuda, por exemplo, nos sintomas urogenitais, que estimularia a testosterona. Sim. Tem vários... a evidência é um pouco menor, né, de melhora, mas dá pra gente abordar a mulher de uma maneira não hormonal pra ela viver bem. Sim. Alguns antidepressivos, venlafaxina, que ajuda nos fogachos. Então, tem outras... Quer dizer, tem que ter uma saída também para quem não pode, né? Como ela está perguntando. E o principal que os estudos viram, isso, todos, mesmo quem a gente faz terapia de reposição hormonal ou quem a gente não faz, é o estilo de vida também. Porque quem pratica atividade física, quem tem uma alimentação equilibrada, também tem um benefício no controle dos sintomas pós-menopausa. Olha só. Então, volta de novo a questão da alimentação. Da alimentação, sempre permeando. E aquilo que você disse também aí a parte mais estética, né? De perda de colágeno, dessa sensação da pele, tem muito a ver também com a alimentação. O excesso de açúcar vai no colágeno da pele. O excesso de açúcar glica todas as proteínas do corpo. Glicar, que é grudar nas proteínas do corpo e mudar a ligação. Pode cortar. Tá ali olhando, pode cortar. Olha, se você veio aqui hoje para acompanhar a gente, para saber a sua relação com o açúcar, eu falo, ó, de mal. Corta a relação. Pode cortar a relação com o açúcar. Ela veio aqui. Você chama ela para fazer a consulta. Sim, exatamente. Porque não tem. Eu tô vendo aqui, não tem saída para açúcar aqui, gente. Acabou, não tem. Porque ele quebra o colágeno. Ele quebra. Aí. Flácida. Gente, realmente, isso não é de Deus, esse negócio de açúcar aí, viu? Nossa, sim, porque veio o quê? Para fazer com que a gente se decaia mais, parece? Mas isso tudo que você falou de Deus, tem algumas dietas mesmo, que Deus fez. Então, Deus fez a cana-de-açúcar. Não fez o açúcar refinado. A gente não consegue chupar um monte de cana, né? É verdade. Mas o açúcar, é verdade, a comida... Não existe mais. Que nem existe. Nossa, é verdade. E o açúcar refinado é pra gente conseguir consumir grande quantidade. Então, se Deus fez daquele jeito, é pra gente consumir daquele jeito. A fruta in natura. Não o suco da fruta, né? Não o processado. Sim. É pra gente comer daquele jeito que veio. Por exemplo, que a gente tenta mudar. Uma coisa pras mamães aqui, é que uma mamãe falou assim, não, a lancheira do meu filho é super... Eu conversando assim com uma pessoa, assim, eu tava, não me lembro bem, mas não foi lá na clínica, não. Acho que foi ali do lado da clínica. Uma pessoa estava falando, a criança estava esperando ali, ela falou que é super saudável colocar na lancheira da criança aqueles suquinhos. Gente, caixinha, né? Mas aquilo lá não é cheio de açúcar, aquilo? É pior que... É igual refrigerante, Aí não toma o refrigerante, mas toma o de caixinha. Tem o conservante. Exatamente. Então a é própria isso. fruta, mesmo o suco de fruta, é muito mais saudável a gente consumir a própria fruta do que o suco. Sim, chupar. Porque vem a fibra do bagaço. E outra, para fazer um suco de laranja, numa taça assim, quantas laranjas vai aqui? Aí se você chupa você consegue chupar 10 laranjas? Você não consegue, né? Então, mas aí que tá, você não consegue chupar 10 laranjas, mas no suco pode ter. 2 copos de suco vai fácil. Exatamente. Porque é só a frutose, é só o açúcar. Exatamente. E aí vamos ter problema também, né? Então, definitivamente temos que repensar na questão do açúcar. Com o açúcar. Eu sei assim, e é muito eu entendo muitos pacientes porque eu vivo isso desde pequena, como eu falei, o meu primeiro contato com a endócrino foi eu passando na endócrino, minha mãe me levando desde que eu tinha
acho que 7 anos de idade na endocrinologista. Porque eu sempre, aquela curva de crescimento, eu sempre estive no máximo da gordura, do peso. Eu sempre estive no máximo. E minha mãe, na época, minha mãe também, anos 90, né? Tinha esse conceito de que pão integral e suquinho de caixinha era saudável. Então, a gente em casa não tinha nada de doce, mas tinha muito isso. Suquinho capo, né? Essas coisas, era isso que a gente levava pra escola. Sim. Então, eu sempre muita dificuldade pra emagrecer, muita dificuldade. Minha imagem com a endocrinologia eram as endocrinologistas magérrimas, ia lá e falava assim, menina, você tem que parar de comer, e falava isso pra mim, e eu tinha muito essa, eu saía revoltada, saía triste, frustrada, uma criança sempre, toda vez que eu voltava na endocrinologista, você tem que parar de comer, você tem que fechar a boca, e eu fazia ginástica olímpica, jogava bola, jogava futebol na escola, e eu nunca conseguia perder peso. Até que eu encontrei uma endocrinologista, isso eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu já estava na puberdade, e ela falou assim, não, seu biotipo é esse, você não tem um biotipo magro, mas dá pra você comer melhor. E ela me deu um livrinho de contagem de carboidrato, que ela usava para os pacientes diabéticos, e para eu entender o carboidrato da comida. E eu, com 15 anos, eu cheguei a pesar... Eu, que era bem gordinho, cheguei a pesar 50 quilos. Eu tava, assim, um palito. Só dela me orientar o que eu tinha que escolher de carboidrato. Foi daí que eu me apaixonei pela contagem de carboidrato, que é hoje que eu uso com as pacientes de fazer o recordatório alimentar. É que você pode escolher o que comer. Você pode comer de tudo. Não tudo, mas de tudo. Desde que você controle, principalmente o excesso de carboidrato da dieta. Sim. Eu acho que fica mais fácil você saber que você pode comer um pouquinho de tudo. É como se fosse uma reeducação alimentar, né? É. E eu lembro uma vez que a minha irmã, acho que foi fazer uma reeducação, e ela falou, não, eu posso comer um brigadeiro na festa. Um brigadeiro. Aí eu olhei assim e falei, um brigadeiro não é fácil não, né? Um só, né? Ela falou, Jaque, mas lembra, eu posso, não, né? Ela não tira tudo na reeducação alimentar, porque o fato de você às vezes pensar que não pode te dá gatilho para ansiedade. Você pode ficar mais ansioso. E aí, quando você abre a sessão para comer exatamente. Quando você abre a sessão para comer aí vem aquela coisa. Sim, aí você termina o pacote, né? Eu duvido que você abra um pacote de qualquer coisa que você esteja comendo e come. Não, imagina que não come, porque ela vai comer tudo mesmo, entendeu? Então é bem interessante mesmo, olha só. E agora, a gente está falando de obesidade, as doenças como o diabetes, por exemplo, né? Que é aonde eu queria trabalhar até chegar nessa parte do diabetes, que realmente eu não gosto nem do nome, tá? E diabetes, né? Não é de Deus, né? Diabetes, né? E é interessante que quando você tem ela, até uma gripe que você tem, né? Quando eu tive agora há pouco tempo lá na Santa Casa, o pessoal falou, você tem diabetes? Eu falei, não. Então você fica daquele lado. Foram separando as pessoas, fazendo uma anamnese para ver quem tinha diabetes, porque no caso da dengue, piora. Tudo piora quando você tem uma diabetes. Então, doutora, me fale um pouquinho sobre o diabetes. Assim, para tirar um pouco esse negócio o diabetes, na verdade, vem, se eu não me engano, é do latim, que é sifão, que é o sifão da pia, que ali é uma alteração na reabsorção da glicose. Então, eles comparavam, tem 2 tipos de diabetes mellitus, que é o excesso do mel, né, do açúcar, e tem o diabetes insípidos, que perde muita água por conta de alteração de outro hormônio que chama DH. Então, é o sifão que faz perder muita água, tanto que é um dos principais sintomas do diabetes, quando a gente descobriu o diabetes muito descompensado, era sede e muito xixi. Fazia muito xixi, então vem disso, não vem do diabo. A gente fala, porque... Mas é uma doença do mal, né? É uma doença do mal, tá? Porque aí como que esse diabetes mellitus, né? Como que ele aparece? Que é o tipo 2, que é o que a gente mais vê, que é esse que vem com a alimentação ruim. O excesso de açúcar, o excesso do carboidrato. Essa insulina que fica muito tempo muito alta, o pâncreas, que é a fábrica da insulina, uma hora ele cansa. Essa insulina perde o efeito que ela tem que ter, então o corpo, como tem muito, ele começa a ficar resistente a essa insulina, e uma hora ele cansa e para de produzir. E isso
o excesso de açúcar que essa insulina não tira no sangue começa a levar várias alterações. Uma delas é a alteração de quimiotaxia da nossa imunidade. Então, a gente manda as células de defesa, só que elas não conseguem ir para onde elas têm que ir, deixando essa pessoa mais suscetível à infecção. E quando ela tem infecção, a infecção fica mais grave no paciente diabético, porque ela perde um pouco dessa defesa. Outra coisa, ela vai no nervo e leva uma inflamação desse nervo. Leva uma neurite, que a gente fala, uma neuropatia. O nervo começa a não conseguir, que é muito comum a gente ver, né, o pé diabético, a pessoa amputa, Sim. porque ela perde aquela sensibilidade, uma das primeiras coisas que acontece. Tem também uma vasculopatia, que o sangue começa a não chegar. Então, uma outra coisa que favorece a infecção, não chega sangue nos lugares, né, principalmente nas mãos e nos pés, que sofrem muito. Sim. E do diabetes em relação ao emagrecimento é que tem sempre esse excesso de insulina. Muitas vezes a gente usa medicamentos para tratar também o diabetes que aumentam ainda mais essa insulina. E a insulina é o hormônio anabólico, ela quer guardar energia e principalmente na forma de gordura. Guarda músculo, até usavam como doping insulina, porque Sim, aumenta a massa muscular, sim. mas principalmente aumenta a gordura. E aí, é muito mais difícil para o paciente diabético, ele tem mais predisposição a ganhar peso, diabético do tipo 2, e por conta também do tratamento. A insulina em si, quem aplica insulina e alguns medicamentos que aumentam a insulina, fazem aumentar a gordura. E aí dá mais dificuldade para perder peso. Entendi. Então, a gordura e o fator emocional, ela pode levar, ela vai mexer com tudo, pode chegar aí numa situação de diabetes. Diabetes, sim. E tem o diabetes relacionado mesmo com as emoções, né? Que ele Sim. descompensa por conta de estresse. O estresse. É o que eu falo, levar aquele cortisol, né, para dentro da gente, vai virar uma toxina aquilo e vai te envenenar. Na verdade, é isso que ele faz. Aumenta a fome, aumenta a resistência insulínica. Exatamente. Então, aí qual é o gatilho? O estresse. Então, você fica estressada, você não processa bem uma situação. Então, aí vem uma pergunta: como que eu consigo viver bem no mundo, do jeito que a gente está vendo as coisas acontecer? Olha, a gente realmente tem que praticar aí praticar uma fé, a gente tem que acreditar, fazer meditação. Por quê? Porque não tem uma outra... Tem a questão da terapia, sim, você pode trabalhar bem isso, mas tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que tentar transformar o polo negativo em positivo. Olha só, tudo isso para que você não tenha esse policiar, não tenha diabetes, não comece a ganhar peso, porque, como a doutora falou, a diabetes não vem só dessa questão, vem também do emocional também. Então, a gente tem que se cuidar. É uma coisa que é interessante também falar da insulina, que eu não falei, que ela é... O fator de crescimento, o IGF, que é um fator de crescimento, é semelhante à insulina. Então, a insulina também estimula crescimento de células do mal, células de câncer, na mama, no endométrio e no intestino. Então, esse excesso crônico de insulina que tem no diabético, no obeso resistente à insulina, também pode favorecer a câncer. Poxa, então é bem complexo, né? A gente está falando aqui de um tema bem complexo mesmo, para falar, né? É muita... E agora vamos falar, uma coisa que a gente comentou essa semana, a questão masculina da feminina, né? A gente começou falando tal, a gordura abdominal para o homem também, eu sempre soube que não é risco para a vida dele, né? Então, sim, quando esse homem, esse rapaz que hoje tem aí seus 20, 30, ele também já tinha que começar, também estar num tratamento, na diminuição desses açúcares, né? Uhum. E porque a gente fala assim na mulher na menopausa, mas o homem tem a questão da andropausa, né? E aí até brinco, porque eu já fui procurada muito por homem nessa faixa etária, né? E falando, eu acho que tem alguma... Então, eu pedi para que fizesse exames, passasse com o médico para medir testosterona, aquela coisa toda. Porque o homem também sofre com isso, apesar dele ter um organismo e uma cabeça diferente da nossa, né? Porque o homem funciona diferente, ele tem mais força física do que a gente e tal, e enfim, é outro sistema. Que dicas que a doutora daria para os homens que estão, né, estão aqui assistindo, né, Renan, todo mundo está aqui, né, Renan? As dicas aí para esse povo, César, né?
Então, a mulher, a gente já nasce com os nossos folículos que vão virar óvulos, nosso ovário vai funcionar contados. Então, a gente tem o período da menarca até a menopausa para produzir e pronto. O homem, desde a puberdade até ele morrer, ele vai ter a espermatogênese dele, né? Que é a formação dos espermatozoides, e a capacidade reprodutiva vai manter. Você vê que tem homens de 80 anos... que conseguem ser pai. Que conseguem ser pais. Então, eles têm essa produção hormonal... Desde que ele cuide, ele vai manter essa produção hormonal. O que acontece com a andropausa? Só vejo vantagem aí, viu, doutora? O homem... Eu falo. Só tô vendo vantagem aí, viu? Reclamam de boca cheia. Reclama de boca cheia aí, tá cheio de vantagem aí, né? Nossa. Mas o que acontece é que alguns homens não valorizam isso. Eles... o que acontece? Quando nossa alimentação moderna, cheia de processados, mais uma vez, o excesso de gordura abdominal que o homem começa a acumular, né? Excesso de bebida alcoólica, cerveja principalmente, que tem a combinação álcool e muito carboidrato, faz ele ganhar muita gordura, aumentar o percentual de gordura. E na gordura, a gente tem expressa uma enzima que converte a testosterona que os testículos dos homens produzem em estradiol, em hormônio feminino. Que a gente chama esse processo de aromatização, porque essa enzima que converte chama aromatase. O estradiol, por sua vez, ele é muito bloqueador do nosso gerente do corpo, que é a hipófise, que ela produz a grande maioria dos hormônios para o corpo inteiro. Então, esse excesso de estradiol produzido pela gordura, que tem essa aromatase, vai bloquear o LH e o FSH, que estimulam o testículo a funcionar. Então, cronicamente, quanto mais gordura tem, mais a testosterona é convertida em estradiol, mais bloqueia e menos testosterona produz. Então, a andropausa seria uma redução dos hormônios masculinos, né, da testosterona, principalmente, mas isso é muito mais expressa no homem que não se alimenta bem, que está acima do peso, que não pratica atividade física, porque o recrutamento de tecido muscular também sinaliza para produzir mais testosterona, então o homem sedentário vai produzir menos, o homem que ronca, que não dorme bem, também produz menos testosterona, o homem estressado, né, que não cuida mesmo do seu estilo de vida, vai ter mais andropausa. O homem atleta, ou que é praticante de atividade física, que se preocupa com uma alimentação mais limpa, não vai sofrer disso. Agora, a mulher, querendo ou não, vai ter menopausa. Vocês viram a diferença, né? Olha quanta vantagem o homem ainda tá na frente aí, né? E ele ainda, né, mesmo com essas séries de vantagem ainda, ele dá essas bobeadas de não comer bem, de não cuidar da saúde. E nós temos mais coisas acarretadas, né? Mas né, nas nossas costas, né? A gente não tem escolha. Não tem escolha, tá? Claro, se a gente adotar um estilo de vida mais saudável, a gente vai sofrer menos, mas a menopausa vai vir. A menopausa vai vir de qualquer maneira. Eu achei bem interessante também quando a doutora falou que nós temos os contadinhos, né? A gente nasce ali contado. Olha com os óvulos contados. Sim. Ainda não são ovos, né? São folículos que vão virar óvulos depois, mas é contado. Tudo contadinho. Então, por isso que eu falo que eu vejo isso como, até assim, como uma obra-prima de Deus mesmo. A partir do momento que você não vai usar mais aquilo, é por isso que você vai chamar... A menopausa chama envelhecimento, gente. A gente parou de produzir, parou de criar, não procria mais. E para que, né? Você vai ter aquelas coisas que você não... Sim. Mas a gente podia e na verdade a menstruação, negociar isso aí. A menstruação é uma falha, né? Porque não era pra gente menstruar, era pra todo mês. Ou a gente tá gestando, ou a gente tá ovulando pra fecundar, né? A menstruação não era pra existir, a menstruação é uma falha. Que coisa! Olha só, interessante isso aí, eu não sabia. Isso não é médico, eu digo assim, da maneira como eu posso dizer... Para a procriação da espécie, né? Para a espécie, a menstruação é uma falha, porque a gente para Sim, é verdade mesmo. Né? Por isso que os povos lá, quando a gente vai entender gerações que foram... Mas é verdade. A minha avó teve 14 filhos. Acho que ela deve ter menstruado pouquíssimas vezes na vida. Porque o último filho foi com quase 50 e já entrou na menopausa. Poxa, não perdeu uma, né? Nossa, meu Deus do céu. Poxa, que coisa, hein? Tô bege, né? Mas Então, e hoje, então, tem essa pausa aí, que é a menstruação, que ainda dá um tempo, né? Porque hoje a gente tem recurso, mas pensa aí, né? Nessas mulheres de 50, 60 anos atrás, se podia falar em métodos, né? Não, imagina.
né? Então, é bem interessante. E olha só, esses fatores tudo mexe com o nosso psicológico. Enfim, tudo isso que acontece com a gente é sistema nervoso central. É aqui que comanda tudo, então aqui que tem que ser mudado, né? Sim. E uma atitude, um pensamento pode te ajudar a sair de situações que você acha que não tem como e tem como mudar. Tem sim. Agora, como se manter positiva, eu penso que vamos começar aqui nesse papo. Começa a mudar a sua alimentação, busca ajuda de um ginecologista, de uma endócrino, psicólogo, de uma equipe. Você vai conseguir, entendeu? Que eu acho que para tudo tem jeito na vida, tem que pensar assim. E pensar também que não precisa ser uma mudança radical de um dia para o outro. É começar com pequenos hábitos, né? Sim. É 1% a cada dia, ou 0,5% a cada dia, a cada semana. Eu falo para meus pacientes, muitos acham que para começar a praticar atividade física, eu tenho que sair daqui correndo 5 quilômetros. Não, começa a correr 1 quilômetro. Faz consistentemente, que é aquela frase que eu falo, não sei se você já viu. Primeiro seja frequente antes de ser intenso. Sim. Primeiro faça todos os dias antes de querer ser intenso. E eu percebi que a doutora, ela tem a academia em casa, é isso? Tem um puxadinho ali que a gente colocou. Porque eu tenho uma bebê de 2 anos, então eu só consigo... mesmo. Ela fez 2 anos semana passada. Então eu cheguei... Na gestação, eu cheguei a pesar 100 quilos na minha gestação. Poxa. E aí, logo que ela nasceu, em um mês, eu comecei a amamentar, aí fiquei nos 90. Mas fiquei, acho que mais de 8... Depois dos 8 meses dela que eu fui começar a conseguir perder peso. Então, muita dificuldade para perder peso, porque eu parei de correr, eu gostava de jogar tênis, parei de fazer tudo e só queria comer pão. Porque amamentando dava muita fome e só queria comer pão. Sim. E aí, meu pai virou e falou pra mim, você tá deixando de se cuidar. Primeiro você tem que colocar a máscara em você. Me marcou muito. Primeiro você tem que colocar a máscara em você pra depois colocar nela. Porque eu pensava que se eu for perder tempo fazendo atividade física, eu vou deixar de ter tempo com ela. Mas quando ele falou isso pra mim, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que me cuidar primeiro pra eu conseguir cuidar dela. Sim. Primeiro a máscara em mim, senão eu não vou conseguir ajudar a outra pessoa do avião, né? Morre eu e ele. Exatamente. Nossa, eu gostei desse exemplo, bem interessante. Pra mim foi assim, a virada de chave. Daí já na semana eu já voltei a correr. E aí ele que me ajudou, montou uma academiazinha ali atrás. Ela tem, uma bacaninha a academia dela. Aí eu acordo 4 da manhã, 5 da manhã, antes da bebê acordar pra eu conseguir treinar. Sim, eu vejo que você corre também. Eu corro também, às vezes de madrugada, junto com as capivaras. O quê? 4 da manhã, que é tudo escuro, né? Tem capivara lá no lago e morcego e vou. E assim, eu me sinto muito melhor que antes. Eu tava me sentindo muito mal. Então, nesse processo, eu já perdi 20 quilos. Sim, porque de quando eu conheci a doutora agora, eu falei, nossa, ela enxugou muito, ficou... Nossa, porque eu tinha acabado de ter bebê, Tinha acabado de ter bebê, sim. E eu acho interessante essa coisa de falar de virar a chave. Em algum momento, você vai escutar alguma coisa... que aquilo vai se conectar e você vai conseguir mudar a sua chave. E é quando dói, geralmente. Exatamente. Então, é na sua angústia, é na sua dor que você vai ressurgir. É incrível como, às vezes, você não tem que olhar. Exatamente. Então, não é aquele situação que você tá, que você fala, não, agora eu vou pro buraco mesmo. Não. Aí você... vai ouvir alguma coisa, você vai buscar alguma coisa, aquilo vai funcionar de modo de virar a sua chave. Aconteceu isso comigo antes da cirurgia. Inclusive, foi até com o doutor lá, o Conrado. Ele falou umas coisas bem interessantes. Ele foi muito fino, educado, mas dentro da fineza, a educação dele, ele falou tudo o que ele queria falar. Mas ele falou pertinente à cirurgia que eu tinha que fazer, que era vascular. Então, no cuidado, falou, você já tem uma predisposição, e começou a falar tudo aí. Não sei, eu saí de lá bem diferente. Aí ele falou, então você vai buscar ajuda. Você vê, ele não falou assim, não, você vai passar comigo, só vou resolver meu problema. Não, ele falou, vai buscar um endócrino, né, você vai se cuidar. Achei bem interessante também essa direção, e foi quando eu acho que eu virei também a minha chave. Então, eu sou devagar, eu penso na constância. Então, não faz mal que é 4, 5, 6 quilinhos, tá? É pouco em relação de quando começou, mas tá indo,
tá fazendo as mudanças. E agora, com a questão trabalhando essa parte dos hormônios, eu creio que vai ficar melhor. Tô fazendo alguns exames para acertar, né? Pra gente ver qual que é melhor para mim. E para eu estar melhorando também esse aspecto, né? Sim. A genética conta um pouco, né, doutora? Conta não, acho que muito, né? A gente não é determinado pela genética. Sim. Porque a gente consegue mudar, mas conta muito. Sim. Então, o meu sogro, por exemplo, ele fala, todo mundo da minha família morreu do coração. Eu não vou ter que fazer nada. Eu vou tomar minha cerveja todos os dias, que ele é piloto quando ele tá de folga, é só cerveja todos os dias. Vou comer meu amendoim, comer minha pasta aqui no almoço e na janta, porque eu não sei, não vou mudar, eu vou morrer do coração. Eu falo, não é assim. Ele tá com a circunferência abdominal de 100 e poucos. Não, mas é uma crença que ele tem errada. Porque todo mundo morreu de câncer. Por que eu tenho que morrer? Eu não vou morrer. Eu não vou. Se for no que depender de mim, não vou. Sim, então é aí que você tem que olhar aquela frase e mudar a sua crença, não é? Se alguém falou que você tem uma predisposição a morrer de certas coisas ou acontecer qualquer coisa com você e você aceita, aí que tá. Esse piloto aceitou. Ele aceitou essa declaração. E é o que não pode. A gente tem que lutar contra, porque é o que eu falo, as coisas ruins a gente já tem aqui. Agora vamos mudar, né? Ainda mais quem crê em Deus, né? Você pensa, se Deus te deu esse corpo perfeito aqui pra você desfrutar dessa vida, você tem que fazer o melhor que você puder por ele. Exatamente. Pelo seu corpo. Então, uma prova da sua fé, entrando nesse assunto que a gente falou disso, é você cuidar o melhor que você pode desse corpo. Sim. Você tomar um copo de Coca-Cola é você falar contra Deus. É você tratar mal um corpo que ele te deu. Então pensa nisso a próxima vez que você tomar um copo de Coca-Cola. Olha, gente, dá uma olhada. Dá uma olhada, nossa amiga ali, ó. Colocou até a mão na testa. Por quê? Porque deve tomar Coca-Cola. Então é o seguinte. Fala, Deus. Nossa. Amém, Jesus, né? Mais ou menos tá falando. Às vezes são coisas interessantes. Isso tá mexendo com algumas pessoas que vão assistir isso aqui, elas vão ficar mexidas. Talvez seja virada de chave para muita gente. Seja virada. Será que porque, né, não vou aqui falar da propriedade do refrigerante em si, mas a gente sabe que ali não tem só nem a questão do açúcar, é o açúcar mais as porcarias que ele tem. Então, quem sabe, assim, você pode mudar a sua vida a partir dessa questão, como a gente falou, que Deus deu um corpo perfeito pra gente, a gente que estraga. Depois a gente manda a conta para Deus falando assim, olha, Deus não está sendo bom comigo. Ele fala, nossa, eu tô te colocando. Eu tô abrindo aqui um podcast para falar sobre isso, usando a doutora, me usando. Doutora Eunice ali assistindo, dando dica também. Então estamos aqui alertando você para você mudar de vida, mudar de mentalidade, mudar de crença, entendeu? Para você ser alguém melhor, trabalhar o seu psicológico. Puxa, isso é tão bom, sabe? É uma recompensa sua. Vai me deixar feliz, mas você que vai ter essa recompensa, né, doutora? E com uma virada dessa, você ganha 10 anos com a sua neta, por exemplo. Né? 10 anos a mais. Você tomando essa coca hoje, você pode estar tirando 10 anos com ela. Sim. Com a sua neta. Esse é um recado até pro meu sogro. Você pode estar tirando 10 anos, você pode ver sua neta casar, ver sua neta se formar na faculdade. Com pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. E olha, e tudo a ver com o quê? Com alimentação, né? Você vê como que é sério essa coisa de se alimentar? Né? A gente... eu sei que tudo hoje está muito fast food. Assim como as pessoas procuram, às vezes, a psicologia, como um episódio fast food. Gente, eu não acredito em pílula mágica. Eu não acredito em mágicas nesse sentido. Eu acredito em coisas sérias. Como? Você procura fazer um tratamento psicológico. E tratamento, o que acontece? É de um dia? Não. É de 2? Não. Gente, tem pessoas que estão comigo há 4, 5 anos. Trato de uma família que estão comigo há um tempo. Aí você fala assim, é rápido, as coisas não. Mas você acredita o quê? Em pílula mágica? Olha, eu vou tomar essa pílula, pronto, essa semana... Não, gente, não é assim. Tudo na vida, tanto na parte de alimentação, de mudança de hábito, de corpo, de tudo mais... Tem uma sequência de tratamento, gente. Nada é rápido, nada é assim, no estalo de dedo. Não é, doutora? Com certeza. Eu faço terapia desde 2017, até hoje eu tô aprendendo. Eu também. Eu faço com a minha supervisora.
E é assim, eu falo que é uma luta diária, tá? Porque assim, eu converso com ela, ela fala, a gente conversa, fala coisas certas, mas entre você fazer aquilo que é certo, minha amiga, tem um abismo. Às vezes você sabe tudo que é certinho para você fazer, mas quem diz que você faz? Né? Que nem essa coisa de alimentação piorou. A minha supervisora, ela não digo para você que ela é vegana, mas ela tem totalmente um estilo de vida. Ela tem mais idade, já é 60 a mais, com um corpo de 50. Mas por quê? Porque hoje ela fala, já que é eu por mim. Né? Ela falou, eu vivo sozinha hoje, eu por mim, eu tenho que me cuidar. Ela tem uma filha médica também. Aí ela fala, não, eu tenho que me cuidar da minha alimentação. E eu olho assim e falo, meu Deus, um corpinho assim, mas por quê? Ela começou a trabalhar essa coisa da alimentação, que eu conheço ela já faz uns 11 anos, que ela mudou a alimentação dela. Ela fala o seguinte, quando eu tenho que ir numa festa, Jaque, de pessoa, no meu do dia a dia, de segunda a sexta-feira, fiel nas minhas coisas, mas se eu tenho que sair, ir numa festa, no casamento, tem ali um pedacinho de bolo, eu vou comer. Entendeu? Eu vou comer aquele trigo, mas na minha rotina diária eu não faço isso. Então, para não ficar aquela coisa assim, senão ela acaba falando, porque minha filha fala, você não vai comer nada, tal. Então, para não ficar, né? Mas assim, ela tem o controle, ela tem esse autocontrole que eu acho super importante. Você vai na festa, ao invés de você comer em 5 minutos o bolo, fica ali, degusta aquele bolo, conversa com um, né? Não engolir aquela emoção de estar... Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, quando a gente tá ansioso. Sim. Come 2 pedaços, você nem viu, você nem viu, nem até sentiu. Tem algumas técnicas de meditação enquanto você come, né? Aproveitar o mindful eating. Enquanto você tá comendo, você pensar naquele alimento, você pensar naquele processo para aquele alimento ali na sua frente. E praticar isso. É isso. Se você ficar uma pessoa extremamente radical, você perde a parte social de conseguir aproveitar uma festa, né? Sim, você acaba ficando uma pessoa, não vou convidar porque não vai mesmo, porque é chato. Que não come. Já nunca vi uma pessoa assim, que você vai, não como nada, não... Não, acho que você pode comer, né, aquilo, mas assim, na sua rotina diária da semana, você tentar ser o mais saudável possível. Porque por isso anotar no recordatório, porque aí você consegue compensar na outra refeição. Então, eu sei que hoje eu tenho uma festa. Então, eu vou comer carboidrato do bolo na hora do jantar. Então, vou economizar meu carboidrato do dia no café da manhã e no almoço. Não vou comer o pão. Compensação, é legal no aplicativo. A contagem do carboidrato no total. Então, eu não vou comer o pão de manhã, não vou comer o arroz, pra noite eu comer um pedaço do bolo e ficar sem culpa. Sim. E eu não vou passar minha meta, né? Dá pra fazer isso. Dá pra fazer, olha só. Então, a gente pode compensar aí e não ser tão radical assim, a ponto de você deixar ter que ir num evento, que é um evento social, de pessoas que você ama, que você gosta, por conta de você não saber controlar isso. Então, se você controlar, como a doutora disse, você dá para fazer certinho. Sim. Como eu disse, o caso lá do brigadeiro. A pessoa foi para a festa, conseguiu comer um brigadeiro. Um brigadeiro. Tá? É uma coisa, para mim, eu olhei bem, falei, não, tem muito que aprender. Sabe, eu olhei assim, falei, poxa, um brigadeiro. Tem que ter uma maturidade emocional. Uma maturidade emocional, ainda mais com o brigadeiro. Sim. E aí, quando a gente vai pensar, porque pensa bem, você está colocando algo para dentro de você. E quando você põe algo tóxico, engraçado, né? Põe algo tóxico é que depois isso se reverte em coisa boa. Faz coisa errada e espera resultados assertivos. Não vai dar certo. Né? O caso assim, eu ingiro um refrigerante, como batata frita, aí eu como cachorro quente, não tô querendo falar que é ruim, que, né? Demonizar, né? Não tô querendo dizer isso, mas a gente pode reduzir isso o máximo possível, né? Sim. Porque no lugar onde vai vender aquela proteína, vai ter outras proteínas, vai ter um peixe, vai ter uma coisa. Quando você vai num lugar que oferece várias coisas, você escolhe o que você quer. Conseguir fazer escolhas melhores, né? Exatamente. E, doutora, me veio uma coisa agora na cabeça. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, você tem um paciente que trabalha em São Paulo. Aí ele só tem restaurante, ele não tem como levar a marmitinha dele e tal. Como que você fala para a pessoa na escolha, no lugar, né? Por exemplo, aqui embaixo mesmo, aqui tem, né? Lugar... O que você orienta a pessoa estar escolhendo? Porque tem opção. Sim.
Principalmente onde no meu consultório, que é um lugar que tem muitas corporações, tem muito restaurante aquilo. Se for restaurante aquilo, sempre vai ter uma opção de comida de verdade, de vegetais, de uma carne. Então, dá preferência para comida de verdade. Você falou do hot dog. É uma proteína processada, então não vou escolher aquilo. Um nuggets, né? Aqueles steaks, assim. Eu vou preferir uma carne de verdade. Sim. Em vez de uma torta, eu vou pegar o arroz ou uma batata, uma mandioca, na parte dos carboidratos. Então, pensa, planta na terra, é natural, é comida de verdade, é bicho, é uma comida de verdade, aí você pode comer, porque nosso corpo, ele interpreta mais os sinais de saciedade quando é comida de verdade. Comida processada, a engenharia alimentar fez um jeito das comidas processadas que a gente perde essa capacidade de ter saciedade. Por exemplo, o bis. Por isso você come bastante? Por isso você come bastante. O bis, por exemplo, junta carboidrato, gordura, tem sal para realçar o sabor do açúcar. É uma coisa que na natureza a gente não encontra. Então, nosso corpo não consegue processar que a gente está satisfeito. Você não come um só. Não come um só, por isso que chama bis. Por exemplo. Bis, né? O sorvete é a mesma coisa. O sorvete é gordura com açúcar, com sódio para aumentar o sabor desse açúcar. Então, a gente come um atrás do outro, do outro. E não tem, a gente tem um hormônio só que chama grelina, que aumenta a fome. E a gente tem vários outros, eu acho que tem mais de 10 hormônios, eu nunca contei, mas são muitos hormônios para dar saciedade. E a grelina consegue ganhar do resto. Mas por quê? Porque a gente tem a parte, você falou, viciado em dopamina, né? Daquela sensação de bem-estar muito rápido que o doce dá pra gente, que essa comida cheia de gordura trans dá pra gente. A gente quer mais e mais dopamina, mais e mais celular, né? Mais e mais jogar joguinho e ganhar. A gente quer toda hora essa dopamina jorrando no cérebro pra dar essa sensação de bem-estar. Eu acho interessante, você falou de telinha. Essa telinha aqui, ó, ela faz coisas. Então é o seguinte, às vezes é necessário a gente se desligar um pouquinho. Sim. Às vezes eu passo meus apertos, porque assim, eu tento ficar um pouco e não ficar toda hora ali. Por quê? Porque se torna viciante e nessa questão de comer, eu duvido quando você está rodando a sua tela, vai ter a propaganda de um sanduíche, vai ter de um doce. Às vezes, gente, você está sentada na sua casa, deitada, aí vem uma coisa, uma voz na sua cabeça, não, levanta, você vai lá. Uma mensagem, né, de aplicativo, exatamente, de comida. Então vai sugestionar para você, às vezes você tá meio assim, fala, hoje eu não tô quietinha, tá frio. Você vai pensar em quê? Você vai pensar em comer uma coisa, uma comida de verdade? Não, você não vai, você vai querer um doce, isso sim, entendeu? Então eu peço para que você use, mas bem de uma maneira racional, assim, o celular. Desliga um pouco, às vezes também. Evite, sabe? Porque a gente tem uma tendência a olhar uma coisa e às vezes você está na busca de alguma coisa, você fala, vou fazer até esse prato aqui, mas super calórico. Sim. Não é comida de verdade, você vai se sentir mal depois. E eu penso assim, que o jovem que está assistindo esse podcast, fica uma dica muito importante para você. Se você tem gatilhos emocionais que te fazem pensar muito em comer demais, você vai se tratar, mas procura endócrino e evite um pouquinho a tela, porque a tela também, ela deixa a pessoa, exatamente, evita um pouquinho a tela. Sim, e eu gosto muito do jejum, né, já que você sabe. Sim, ela gosta. Agora, a questão do jejum, doutora... E fazer o jejum da tela também, né? O jejum da dopamina da tela. Exatamente. Doutora, o que acontece com o nosso organismo quando a gente faz jejum? O jejum, existem vários tipos de jejum, né? O jejum intermitente, que seria o jejum total de calorias por um período. Já tem muitos estudos grandes, principalmente quando a gente fala do diabetes, do resistente à insulina, que a partir de 14 horas em jejum, você deixa esse período em jejum, como você não ingere nada de carboidrato, seu pâncreas ele descansa, ele para de produzir o hormônio insulina. E aí, a partir de 14 horas, já tem benefício para o controle do diabetes e do pré-diabetes, da resistência insulínica. Então, períodos prolongados de jejum, que isso é uma coisa totalmente, que a gente está totalmente adaptado, né? Porque, em pensar que a agricultura tem 4 mil anos, eu acho que cerca de 4 mil anos, e o ser humano tem 4 milhões de anos, a gente viveu
milhões de anos passando dias em jejum. Porque a gente só comia quando a gente achava uma árvore, uma plantação, né? Ou quando tinha resto ou a gente caçava, ou resto de alguma caça de algum animal maior. Sim. Então, a gente é super adaptado a períodos de jejum e a gente tem vários hormônios para passar por esse período de jejum. Então, pensar, a gente janta, o ideal é que a gente não jante muito tarde, não se alimente muito tarde, também para a secreção dos hormônios da noite. À noite é muito importante que a gente fique em jejum, porque se a gente, logo antes de dormir, come um bis, come um sorvete ou um chocolate, vai aumentar a insulina. Esse excesso de insulina bloqueia principalmente a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. A falta desse GH aumenta a circunferência abdominal. A gente deposita mais gordura na região abdominal. Isso aumenta também cortisol no outro dia e faz com que quando a gente não dorme muito bem, porque a gente consome comida muito perto de dormir, muito perto da hora do sono, a gente não aprofunda muito bem o sono também. E isso faz com que no outro dia a gente consuma mais caloria. A gente come mais quando a gente dorme pior. Aí o período do jejum, então você fica por um período ali sem secretar insulina. No outro dia de manhã, você acorda com a insulina mais baixa. E aí, durante você jantar cedo, né? Você, por exemplo, janta às 20 horas. Sua primeira refeição, se for fazer um jejum de 14 horas, seria às 10 da manhã. Então, é só jantar mais cedo e não acordar comendo. Sim. Esperar um pouquinho mais para comer a primeira refeição. E aí, saindo desse jejum, doutora, para não ter aquele pico, alguma coisa assim... a pessoa ela pode comer uma proteína? Isso, o ideal é consumir uma alimentação mais rica em proteínas e gorduras boas. Então, pode ser um omelete, um ovo mexido, né? Ou um iogurte com uma fruta com baixo índice glicêmico, né? Um iogurte, que eu gosto de iogurte com morango, por exemplo, e um farelo de aveia, chia, linhaça. Uma refeição que não faça um pico de insulina muito rápido também. Por exemplo, um pão. Uma coisa que seja fácil de absorver o açúcar, vai aumentar muito rápido a insulina e a gente perde esses benefícios. Então, o ideal é que seja alguma coisa mais difícil de virar açúcar. Entendi. Que nem a Eunice estava falando para mim aqui embaixo, mas como é que eu vou fazer lá o mingau de aveia, né? A questão do... mingau de aveia vai ter. Então, mas aí... assim, na falta do açúcar, porque você já comeu mingau de aveia sem o açúcar. É lógico que ele não vai ter tanta graça assim, né? Ele vai... Então, o que pode pôr, doutora? Tem alguns adoçantes que não aumentariam a insulina. Por exemplo, a sucralose não aumenta a insulina. A stevia, que é o adoçante mais natural, ele tem uma absorção que poderia aumentar um pouco a insulina. Pode fazer com um adoçante. Tá. E durante o período de jejum, se você consumir bebida sem caloria, de preferência bebida não industrializada, né? Então, água, chá, café sem açúcar, limão espremido. O limão é uma fruta que tem quase nada de frutose. Então, durante esse período, você pode consumir esses líquidos para se manter hidratado, né? Deve consumir esses líquidos durante o período de jejum para se manter hidratado, para passar melhor pelo período de jejum. Eu coloco também o shot com vinagre de maçã. Não é milagroso, não faz o que as pessoas falam. Mas o vinagre de maçã tem um certo benefício de diminuir o apetite e também na secreção de insulina. No jejum, né? No jejum. É muito interessante. Ou pré-refeição. Vende uma garrafinha pequenininha, um vinagrezinho assim. Orgânico. É orgânico, né? Aí você toma uma colher dele em jejum. Com água. Muito bom com água. Aprendi fazendo lá a dieta dela, é bem interessante. Não é milagroso, não é que as pessoas vendem na internet que, vai te fazer perder 30 quilos, não. Mas somada a tudo, né? Ele funciona bem. E o shot também, que o shot é o... dá pra você... O shot dá pra fazer... Cúrcuma. Isso, o shot com a cúrcuma. A cúrcuma tem alguns benefícios também anti-inflamatórios. Dá pra ser usada como tempero. Quando você associa junto com a pimenta, ajuda a absorver mais. Então, tem benefício antioxidante, anti-inflamatório. Eu gosto muito de tratar com o alimento, né? A gente pode se tratar com o alimento. Quando a gente consome alimentos, por exemplo, o alho, a cebola tem também propriedade anti-inflamatória. O própolis também dá pra fazer... O alho e a cebola não o shot, né? Mas usar como um tempero. Mas o própolis dá pra fazer também o shot, que ele também tem potencial anti-inflamatório. O alimento tem capacidade de curar. Agora me veio uma pergunta também, doutora, e aquela pessoa que não tem condições mesmo, que a doutora vê, que tá com uma obesidade muito acima... quando entrar com medicação uma pessoa nessa situação? De indicação, a gente tem vários tratamentos hoje para a obesidade. A gente considera a obesidade o IMC acima de 30.
Mas também tem outros métodos da gente detectar a obesidade sem ser só o peso, né? O IMC é o peso dividido pela altura quadrada, aquele cálculo que varia muito, depende de quanto de massa muscular a pessoa tem, se a pessoa estiver inchada, vai jogar lá para cima, a pessoa desidratada vai reduzir. Então, é um cálculo mais para estratificar risco, né? Quanto mais alto, mais risco aquela pessoa tem de ter uma doença metabólica. Hoje, a gente tem métodos para ver a composição corporal. Eu uso no consultório que eu tenho a bioimpedância, né? Que é uma balança que tem 8 polos de uma corrente elétrica que consegue estimar o que é massa muscular, o que é gordura, o que é água, o que é massa de osso. Então, a bioimpedância me dá mais informações da composição do corpo daquela pessoa. E muitas vezes tem paciente, mulher é muito comum, que o IMC tá baixo, então tem o IMC de 20, 26, assim, é um sobrepeso, não é obesidade, mas tá com 50% de gordura, porque tem uma massa muscular muito baixa, principalmente no pós-menopausa. Por isso que é importante fazer uma avaliação da composição corporal, porque mesmo com o IMC normal, você pode já estar obesa, né? Sim, nossa, que coisa, é bem interessante, por isso que tem que procurar mesmo, né? Tem que procurar fazer uma avaliação completa. Sim, e uma coisa que me veio aqui, que a doutora falou aquela hora, foi... que a pessoa às vezes olha e o mito é o que é felicidade para a pessoa, né? Então a pessoa olha e fala, não, felicidade é ter a mãe magra, o pai magro, o filho magro, aquela coisa, o mito da família Doriana. Gente, a gente sabe que isso não existe. A gente tenta fazer o melhor, mas vamos ser realistas aqui. Se você busca alguma coisa nesse sentido, você precisa trabalhar bem a sua mente. Eu não estou querendo dizer que com isso não existem pessoas felizes. Sim, existe, mas depende o que você busca como felicidade, né, doutora? Porque... Felicidade às vezes é o momento, né? Felicidade não é... Exatamente. Então, é assim, eu só vou ser feliz se eu tiver uma mesa cheia aqui de comida para eu comer, e guloseimas, tudo. Gente, o que importa é a sua presença aqui e a gente tomando água, conversando. Isso para mim é importante. Importante é a sua presença, tá? Isso é muito interessante, a gente ter a presença da pessoa. E o que falta hoje na vida da pessoa, eu acho que é isso, é sentir aquele calor humano, sabe? Que hoje nós vivemos num mundo muito, tudo muito artificial, né? Tudo virtual. E que eu quero mandar um abraço para você, mas tudo virtual. Às vezes você quer ver a pessoa, você quer falar com ela, você quer sentir a pessoa, sabe? E isso também pode ser um gatilho a levar você a comer. Por quê? Porque eu tenho que buscar essa felicidade em alguma coisa. Então eu não vou ter critério para escolher esse alimento. Eu tô com saudade, eu sinto falta das pessoas, eu me sinto isolada. Eu vou buscar isso numa comida. Tá? Eu acho interessante. Então, se cuidar... A gente tem essa relação emocional exatamente, com a comida. Relação emocional com a comida. E sendo que um abraço te curaria, te ajudaria muito. E ficar parando de pensar que todas as pessoas que estão aqui no Instagram postam as fotos maravilhosas e você acha que essas pessoas são felizes? Não. Eu que atendo vou te falar, é tudo uma máscara. É um recorte, né? Ninguém vai postar a parte ruim. Exatamente. Alguém aqui posta no Instagram alguma coisa ruim? Exatamente. Exatamente. Então, eu nunca vi alguém colocar uma foto aqui de algo triste, a não ser se é alguma coisa sensacionalista aí que quer, né, ganhar seguidor, alguma coisa assim. Mas ninguém coloca. Tá? Então, todas as pessoas têm algum problema, gente. Ninguém é perfeito. Então, sair daqui com esse pensamento hoje. Eu não sou perfeita, ninguém de nós somos, mas nós podemos fazer o melhor. A gente pode se reeducar, a gente pode cuidar da saúde da gente. Então, isso é o que fica aqui de mensagem, sabe? É o autocuidado. E foi muito boa a palavra que a doutora deu quando falou sobre o nosso corpo como algo bom que Deus fez. O que você tem feito com o seu corpo, né? Com a sua mente, o que você tem ouvido por aí, né? Será que você não está... o que você está... É verdade, o que você está enxergando? Será que aquilo não está distorcido a sua visão? Será que você não pode ter, assim, uma qualidade melhor de vida, se desintoxicar? Às vezes, até deixar mesmo de conversar com alguém que você acha que é tão tóxico, às vezes, né? Que a gente passa por pessoas super negativas e ser obrigada a escutar aquilo. Não, você... né? A gente veio falando isso até no caminho para vir para cá. A gente não é obrigado a essas coisas. E isso daí, tudo pode causar situações de gatilho emocionais na vida da gente.
e levar a gente a uma decadência. Então, é a minha mensagem. A doutora deixa uma mensagem para as pessoas, doutora. Acho que puxando esse gancho de que as pessoas postam nas redes sociais um recorte da vida, e a gente muitas vezes compara a nossa vida inteira com o recorte daquela vida. Sim. Só da parte boa. Então, deixar o recado para as pessoas não se compararem com aquela parte boa das outras pessoas. Se comparem com você. Hoje, você tá melhor do que ontem, tem sempre que pensar ser melhor no dia seguinte do que você era no dia anterior. Se você não tiver, busque estar, né? Sim. Tenha um novo foco para estar melhor, sempre. Mas não se compare com as outras pessoas. Se compare só com a sua versão de ontem. E a cada dia, tente melhorar um pouquinho. Que hoje seja o seu foco melhorar na sua alimentação, então dedique. Hoje eu vou tomar 1 litro de água a mais. Amanhã, meu foco é estar mais presente em casa, estar mais presente com a minha família. Então, hoje, meu foco é estar mais presente. Então, cada dia, mirar num pequeno foco e ir acumulando, né? Pequenos ganhos durante os dias. Você vai se tornar uma pessoa melhor. A felicidade é um momento que passa. Não existe felicidade para sempre. Sim. Tem os momentos, né? Tem momentos felizes. A vida é feita de momentos felizes. Mas se você não passou nunca por uma dificuldade na sua vida, por um momento ruim, se prepara que você vai passar. Exatamente. Vai vir algum momento. E outra coisa que também que me veio, que o sapinho que ganhou a corrida, quem aqui sabe da história do sapo, da corrida, né? Você não conhece a corrida do sapo, né? Então, pois é, quem que estava do lado dele? É o coelho. Quando você falou de comparação, você imaginou se o sapo fosse se comparar com o coelho? Você tem noção de quanto ao longe o coelho pode ir? Porque ele é rápido, ele é ágil. E o sapo? E aí o que acontece? Estava aquela multidão, a corrida deram a largada. Só que tem uma coisa, o sapinho, ele estava sendo vaiado pela multidão. Você não vai conseguir, o que você está fazendo aí, sapo? Você não vai ganhar a corrida, quem vai ganhar é o coelho, não precisa nem, né? É o Ayrton Senna, o coelho, ele vai ganhar a corrida, e o sapo lá. E o sapo focado, devia ter hiperfoco, esse sapo. Aí foi. Ele venceu a corrida. E ninguém acreditou. Aí foram descobrir que o sapo era surdo. Por quê? Porque exatamente, ele não escutou o quê? Alguém que está falando de você, né? Alguém que está te acusando, alguém que está te pondo para baixo. Você faz o melhor na sua profissão, às vezes não é valorizado. Porque você está escutando quem? A multidão. Então, não ouça a multidão, sabe? Se você quer vencer na vida, se você quer caminhar e chegar no foto, desliga, sabe? Eu acho que é o melhor método de você vencer na vida é não ouvir as multidões, porque nem sempre a pessoa vai ter uma palavra positiva para você, né? É diferente de te pontuar dentro de uma situação, de uma terapia. Eu estou te pontuando, às vezes aquilo não é muito bom, mas aquilo é para te fazer crescer. Mas se você quer vencer, não escute a multidão. Seja o sapo surdo, tá? Porque ele não escutou, ele só venceu porque ele conseguiu chegar na chegada, depois descobriu. Mas como que foi isso? Por quê? O coelho, como ele se dizia esperto, né? Eu vou fazer uma boquinha aqui porque eu vou ganhar do sapo mesmo. Eu sou mais ágil. Se distraiu. Salto alto. Exatamente. Se distraiu, ficou lá e o sapo não perdeu tempo. O sapo focado. Então, gente, que vocês sejam o sapo surdo e focado, tá bom? É a minha dica pro dia de hoje. Assim, é verdade. Com a dica de humor, né? Que estamos bem-humoradas. Mas ninguém sabe como é que foi o nosso dia até chegar aqui, né? Então, o pessoal acha que é super fácil. Vim aqui. Deus é que sabe como é que foi o dia de hoje. Mas, enfim, Deus está guardando e é isso aí. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Jaque. Obrigada, pessoal. Espero que tenham passado uma mensagem de positividade para as pessoas se cuidarem mais. E se quiserem me seguir no Instagram, né? Quem ainda não segue. O @ doutora Larissa Campos. Meu site também, doutoralarissacampos.com.br. E as consultas também online, né, doutora? Eu atendo online, atendo em São Paulo. Meu consultório fica em São Paulo, na Chácara Santo Antônio. E agora em Vinhedo, na Íntegra Clínica aqui em Vinhedo. Eu sou moradora de Vinhedo agora, né, há um bom tempo. E eu tô começando a atender em Vinhedo agora. Olha que bacana, gente. Fica a dica aí. Procurem ver no Instagram dela. Tem muita coisa boa. Ela tem grupo. E é uma pessoa bem, assim, como é que eu digo assim? Bem empática. Uma pessoa simples, empática. E você vai gostar do tratamento. Eu tô fazendo,
Tô tratando, não, eu tô com a doutora, mas também tô vendo a parte na ginecologia também, para fazer, assim, os acertos, para eu chegar onde eu quero também, tá bom? E é isso, gente, tudo de bom. Agradeço a doutora Eunice aqui, que tá aqui com a gente, né, doutora? A advogada, ela aposentou, né? Mas uma pessoa muito de Deus, muito legal. É isso aí. Tchau. Muito bom, pessoal.